Fala, jovens, beleza? Então a listinha que eu prometi para vocês aqui pro provão, certo? São 8 exercícios, a lista tá no Class, certo? E vamos lá, para não ficar muito longo o vídeo. Então vou começar com a questão 1, que eu separei aqui para vocês. Deixa eu só puxar um negócio aqui para cima. Aqui. Beleza. Uma sonda espacial de massa 800 kg. Então essa aqui, é a massa da sonda. Tem sua velocidade alterada de 50 metros por segundo para 80. E isso aqui é a velocidade inicial. E esse valor aqui é a velocidade final. Mantendo inalterada a direção e o sentido do movimento. Então a sonda, se ela está indo para a esquerda, ela continua indo para a esquerda. Então você não tem aquele probleminha de alteração de sentido que a gente teria que mexer com o sinal. Aqui é tudo positivo. A intensidade do impulso. Ele está pedindo um impulso. Impulso é força vezes o tempo. E eu não tenho a força e não tenho o tempo, tá? Então eu não vou conseguir calcular o impulso por essa equação, mas eu sei que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Aqui eu estou falando de um corpo só, tá? Então eu posso usar essa equação. Para mais de um corpo, né, caso de colisão, a gente não usa essa equação aqui. O impulso eu quero, então eu não vou mexer no impulso. A variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Eu não quero nem quantidade de movimento final nem inicial. Então eu vou abrir esses dois termos. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então é massa vezes velocidade final menos a inicial, massa vezes velocidade inicial. A partir desse momento, todas as informações que eu tenho no enunciado estão aqui, tá? E eu posso calcular então o impulso. O impulso é igual a massa, 800 kg, vezes a velocidade final, que é 80, menos a massa, que é 800 kg, vezes a velocidade inicial, que é 50. Aqui dá para você multiplicar e terminar a conta. O que eu vou fazer? Eu vou pôr em evidência o 800 kg. Tem nos dois termos, tá? Então eu coloco 800 em evidência. E aí fica 80 menos 50. O impulso é igual a 800 vezes 80 menos 50, 30. E aí o impulso é igual a 800 vezes 30, 8 vezes 3 dá 24. Então dá 24.000 newtons vezes segundos, tá? Se a gente olhar nas alternativas... Espera que apareceu um negócio aqui no computador. Aqui. Eita, foi fechar? Peraí. Peraí, gente, vou pausar aqui que travou o programa, aguenta um pouquinho. Voltei aqui, deu uma travadinha aqui, mas vamos continuar então. Eu estava fazendo a continha aqui e eu tinha encontrado que 800 vezes 30 é 24.000 newtons vezes segundo. Bom, se você olhar nas alternativas, você vai perceber que está tudo em notação científica. Então você olha, dá para ver pelo comecinho, 24, 2,40, 10 a quarta. Essa é o impulso gerado nessa nave espacial, nessa sonda espacial. Professor, eu não saquei como que você colocou em evidência. Então faz o simples, multiplica 800 vezes 80 menos 800 vezes 50 e faz a partir dali, tá? É que fazendo do jeito que eu resolvi aqui agora, eu economizo uma conta, né? Uma operação matemática aí. Certo? Eu vou continuar aqui porque meu tempo não está muito... Não estou com muito tempo sobrando, não. Vamos lá. Questão 2. Unicesumar. Em um jogo de futebol, a bola se choca contra uma das traves, com velocidade de módulo 12 metros por segundo, e retorna na mesma direção, mas com sentido oposto, com velocidade igual a 8 metros por segundo. Sabendo que a massa da bola é 450 gramas, o impulso que ela recebeu. Aqui você tem basicamente os mesmos problemas, né? Você ainda tem uma velocidade inicial, você tem aqui uma velocidade que é a velocidade final, e você tem a massa da bolinha. Beleza. O que muda? Muda que você tem uma alteração de sentido. A bolinha é para um lado, ela bate e vai para o outro.
tá? E aqui você pode escolher o sentido que você quiser, mas você precisa estabelecer um sentido para ser positivo. Eu vou pegar o sentido de esquerda para direita, que é o mais comum a gente usar, né? Para esse lado direito, o meu referencial determina que é positivo. Tá? Então, no primeiro caso, a bola está indo para a esquerda, olha aqui no desenho. Então, aqui é negativo. E aqui depois é positivo. E eu vou fazer os mesmos passos. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Pô, professor, mas agora tem dois objetos, tem a trave. Mas a trave ela está ali como se fosse o chão, a parede, ela não está mudando de velocidade nem nada. Então, é a mesma situação do exercício anterior. Eu já vou me adiantar aqui e já colocar, então, a relação matemática que a gente chegou no último para aproveitar um pouco o tempo, né? Bom, vamos lá. O impulso, que é o que o exercício quer, é igual. A massa está em grama, tem que estar em quilo isso aqui. 450 gramas você precisa dividir por 1000. E aí você descobre que é 0,45 quilogramas. Então a massa, 0,45 quilogramas. A velocidade final, ó, ela é positiva. Então, 8 metros por segundo. A massa é a mesma, em quilogramas. E a velocidade inicial é 12. Só que ela está apontando, olha aqui, ó, para o sentido contrário do que eu estabeleci como sendo positivo. Então aqui eu vou colocar vezes menos 12, tá? E é importante fazer certinho o sinal aqui, senão vai dar ruim. Então olha só, 0,45 vezes 8, eu vou aproveitar o calculador aqui, tá, gente? Para não fazer coisa errada toda. 0,45 vezes 8, 3,6. Então 3,6. Agora, menos com menos, mais. E aí eu tenho que 0,45 vezes 12, que é 5,4. 3,6 com 5,4, aqui dá 6, dá 9 newtons vezes segundo. Lembrando que pode ser quilograma metro por segundo, tá? São unidades equivalentes. Então aqui a resposta é a alternativa A. Certo? Tranquilo, dois exercícios aí basicamente iguais, a diferença é que um você tem uma alteração de sentido, o que no outro você não tem. Vamos para o exercício 3, tá? Tem todos os níveis aqui, tem os mais complicadinhos, mais tranquilos, esse aqui é aquele bem fácil. Questão 3 da Estadual do Ceará. Considere uma esfera muito pequena, de massa 1 kg. Então aqui eu tenho a massa, já vou anotar, e já está em quilo, então não preciso mexer em nada. Deslocando com uma velocidade de 2 metros por segundo. Essa é a velocidade, 2 metros por segundo. Sem girar durante 3 segundos. Então esse é o tempo de 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, o momento linear da partícula é... Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Então ele está perguntando a quantidade de movimento. Não existe aqui uma variação da velocidade. Então, direto, massa vezes velocidade. A quantidade de movimento eu quero, a massa já está em quilo e vale 1, e a velocidade vale 2. Então, a quantidade de movimento é 2 quilogramas metro por segundo, né? Velocidade, a massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo. Aqui nas respostas só tem uma que tem 2, tá? Mas poderia ter esse joguinho aqui, ó, que acontece na C e na D. De uma outra resposta valendo 2, só que com uma unidade diferente. E aí você teria que ficar atento à unidade. Mas aqui, gente, opa, bati aqui. Tranquilo, tá? Bem sossegado mesmo. Atenção às unidades. Não vai me colocar a unidade errada, hein? Usar grama, usar quilômetros por hora no provão. Bom, 4. Estadual do Ceará. Um carrinho de madeira de massa 4 kg move numa superfície horizontal sem atrito com a velocidade 0,6. Deixa-se cair verticalmente sobre o carrinho um bloco de argila de massa 2 kg. Após a colisão, segue colado ao carrinho. A velocidade do conjunto após o impacto. Então agora aqui eu tenho uma colisão, tá? Eu tenho uma situação aqui antes e eu tenho uma situação aqui depois. Antes eu tenho um carrinho, né?
aqui se movendo, com uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Depois cai um bloco de argila nesse carrinho. Então você tem o carrinho, tem um bloco de argila agora aqui em cima, e ele tem uma outra velocidade, que eu não sei qual que é o que está sendo perguntado, velocidade final. Então é uma colisão. Como o objeto não se move para cima e para baixo, eles se movem só para a direita, eu posso aplicar direto a conservação da quantidade de movimento, que quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, para o sistema, não para o objeto individual. Quem se move antes? Quem se move antes é o carrinho. Então é a massa do carrinho, velocidade inicial do carrinho. E depois quem se move? Depois quem se move é um conjunto. Os dois juntos, eles viraram uma coisa só. Então o conjunto final é a massa do carrinho mais a massa do bloco vezes a velocidade final do conjunto. Porque se eles estão juntos, né? A velocidade final é a mesma. Qual que é a massa do carrinho? 4. Velocidade inicial do carrinho? 0,6. Qual que é a massa do carrinho? 4. Qual que é a massa do bloco? 2. Vezes a velocidade final. Aqui fica, bom, dá até para fazer direto, mas eu vou fazer com mais calma aqui. 4 vezes 0,6, 2,4. 4 mais 2, 6 vezes a velocidade final. Aqui o 6 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então a velocidade final é igual a 2,4 dividido, dividido por 6. A velocidade final, 24 por 6 é 4. Então 24 por 2,4 por 6 é 0,4 metros por segundo. Tá? Então você tem a resposta alternativa D de dado. Certo? Então aqui, gente, ó, já foi metade dos exercícios, rapidinho aí, deu basicamente 10 minutos de vídeo. Tem que prestar atenção se é um corpo só, se são dois corpos, tá? Se está indo tudo no mesmo sentido, se tem, né, um indo e outro voltando, aí você tem que estabelecer o referencial. Então, tomar cuidado. 5 da Unimontes. Em um acidente de carro, um veículo de 800 kg sofre grandes danos ao colidir com o muro, variando sua velocidade de 144 km por hora para 0. Então aqui tem uma velocidade final, ó. Velocidade final é 0. E eu já vou fazer a divisãozinha aqui. 144 é igual a 40 metros por segundo. O que eu fiz? Eu dividi por 3,6. Tá? A força média que atuou durante a colisão equivale ao peso de um bloco de... Vamos fazer por partes. Vamos primeiro achar a força média. Eu quero saber a força e eu tenho uma variação da velocidade. Então eu vou utilizar o impulso igual à variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento porque eu tenho variação da velocidade. E o impulso porque dentro do impulso eu tenho a força. Como não é o impulso que eu quero, eu vou mudar para força vezes o tempo. E a variação da quantidade de movimento é a final menos inicial, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Bom, a força eu quero. O tempo está aqui, 0,1. A massa, 800. Velocidade final é 0, tá? Menos 800. Velocidade inicial, que é 40. Vou dar uma puxadinha para cá. Então, vai ficar 0,1 F é igual. Esse termo aqui some, né? Porque 800 vezes 0 é 0. Tem um sinal negativo na equação que sobrou aqui. Menos 8 vezes 4, 32, com mais 3 zeros. 32.000. Passo o valor 0,1, que está multiplicando para o outro lado, dividindo. E aí a força fica menos 32.000 dividido por 0,1. E aí você divide 32.000 por 0,1, que vai dar 320.000. Menos 320
220.000 newtons. Negativo porque a força é contrária ao movimento, né? Ela está parando o objeto, por isso que deu uma força negativa. Aqui, gente, meio que já dá para ver a resposta pelo começo, né? 32 ali, 320. Então, provavelmente vai ser a B. Mas, se você quisesse achar esse valor, o que você teria que pensar aqui? Ele quer saber, essa força equivale a um peso de qual objeto? Então, eu vou fazer aqui em cima o peso. Peso é massa vezes gravidade. 320.000 é igual a uma massa, e aí ele fala aproximadamente, né? Se ele vai falar aproximadamente, eu vou mudar esse valor da gravidade para 10, para ficar mais fácil. Eu vou aproximar. Então, essa força que a pessoa está sentindo aqui, que o objeto está sentindo, é equivalente a uma massa de 32.000 quilogramas. 32.000 quilogramas, que é 32 toneladas. Uma tonelada, 1.000 quilos. Então, essa segunda parte do exercício é só um detalhe. A resolução mesmo seria encontrar a força, o que está envolvido no nosso conteúdo. Detalhe, gente, ninguém é obrigado a passar para vocês em prova as unidades corretas, né, quilômetros por hora, esse tipo de coisa. E aqui eu encontrei a massa em quilos e tive que mudar para tonelada, mas pode ser que o exercício te dê em tonelada. E aí tem que lembrar que tonelada é igual a 1.000 quilos, tá? Deixa eu dar uma tomada d'água aqui. Questão 6. Estadual do Ceará. Um projétil de massa 20 gramas, já vou mudar para quilo, tem que dividir por 1.000, né? Mas eu vou colocar em notação. 20 10 a menos 3 quilogramas, que é igual a 2 vezes 10 a menos 2. Né? Dividir por 1.000 é igual a multiplicar por 10 a menos 3. Um projétil de 20 gramas de massa entra horizontalmente numa tábua fixa, de modo que imediatamente antes de nela penetrar, estava com 800 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Vou fazer assim. Velocidade inicial. E ao sair da tábua, tem uma velocidade final de 600 metros por segundo. Sabendo que 0,01 é o tempo, eu vou transformar isso em notação científica, que é 10 a menos 2 segundos. Tá? Ele permaneceu no interior da tábua. Qual a força média que a tábua exerce sobre o objeto? Bom, a bala está passando no desenho aqui da esquerda para a direita. E ela está sendo freada. Então a força aponta sempre para o outro lado. Tá? Então como a força aponta sempre para o mesmo lado e a velocidade aponta sempre para o mesmo lado, as velocidades, então eu posso resolver direto. Eu não preciso ficar me sambando muito com referencial aqui. Bom, tem força, tem tempo, tem massa e velocidade, vocês sabem que é o teorema do impulso. O impulso é força vezes o tempo, e a variação da quantidade de movimento é a final menos a inicial. Como eu não quero a final menos a inicial, eu vou abrir para massa vezes velocidade final, massa vezes velocidade inicial. E eu vou substituir. A força vale. A força que eu quero, né? O tempo, em notação científica, é 10 a menos 2. Aqui eu já vou pôr a massa em evidência, tá? Vai ficar assim, massa, velocidade final, menos velocidade inicial. Lembrando que você não precisa pôr em evidência. Eu estou fazendo isso para ficar mais fácil aqui, tá? Quer fazer a conta separado, faz. Quer fazer caso com vírgula, faz. Aqui eu acho que é o jeito mais rápido, vocês vão entender por quê. Velocidade final, 600. A inicial, 800. 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Tá vendo? Então, F é igual 2 vezes 600 menos 800, menos 200. Então, a força dá menos 400 newtons. Por que a força deu negativa? Porque ela está atrapalhando o movimento. Então, a resposta é a A, 400 newtons. Professor, mas por que não tem um sinal? Porque ele está pedindo a intensidade. A intensidade, gente, é o módulo, é o valor. Tá? Então não interessa direção e sentido. Até porque direção e sentido quem determina é você quando estabelece o referencial. Beleza? Agora, as duas últimas, essa é rapidinha e a oitava para encerrar.
Faculdade de Medicina, acho que é, do Triângulo Mineiro, alguma coisa assim. Um lutador de boxe, ao receber um soco, recua intuitivamente o rosto. Ele vai tomar um soco e ele coloca a cara para trás, assim. No mesmo sentido do golpe, amortecendo o impacto. Nesse amortecimento, observa-se o conceito físico conhecido como... Bom, o rosto da pessoa está aqui, ela vai receber um soco, uma pancada. Se o rosto estiver parado, a mão que está vindo bater para rápido, tá? E aí move a cabeça da pessoa, obviamente, depois, né? E isso gera um impacto grande. Porque como ele para rápido, a força é muito alta, né? Tem que ser a mesma variação da quantidade de movimento. Ela tem uma velocidade, depois ela para. A velocidade inicial vai ser a mesma e a final vai ser a mesma em qualquer situação. Se o objeto para rápido, a força é muito alta para parar esse objeto muito rápido. A força que age na mão é a força que age na cabeça da pessoa. Se você coloca a cabeça para trás ou coloca a luva, e por isso que tem luva de boxe, a mão não para de uma vez, ela tem um tempo de amortecimento. Como o tempo aumenta, a força acaba sendo menor. Porque se você quer parar um objeto num tempo maior, você pode fazer uma força menor. Então, a ideia de força e tempo é a ideia de impulso. É a mesma coisa do airbag. Para que existe o airbag no carro? O airbag no carro ele existe para você fazer o movimento para frente, né? Com a cabeça, quando existe a freada ali, e ele amortecer esse movimento de ida para você não voltar ou na ida mesmo não machucar o pescoço. Então você aumenta o tempo de ação dessa força para que você não tenha a força tão intensa. Beleza? E a saideira, questão 8. Agora que eu vi que, gente, que talvez o microfone esteja estourado, mas é o que tem, porque eu não vou gravar de novo não. Questão 8. O gráfico abaixo representa aproximadamente a intensidade da força que uma bala sofre em função do tempo, ao penetrar no bloco de madeira. A variação da quantidade do movimento é. Aqui é o seguinte, a força não é constante, você vê que a força está mudando. Eu não sei se está bem claro para vocês, mas é isso aqui o gráfico, tá? Ó. É o que eu estou fazendo em vermelho aqui. Beleza? Se eu quero uma variação da quantidade de movimento, e eu não tenho massa e velocidade nem nada, eu vou usar o impulso, porque eu sei que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E eu quero a variação da quantidade de movimento, tá? E como que eu vou achar o impulso, então? O impulso é a área do gráfico. E aí, então, eu vou parar aqui embaixo por enquanto e vou calcular essa área. Que área? A área do triângulo. Aqui eu não preciso dividir, né? Porque triângulo é tranquilo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Força e tempo. Então, beleza. A base vale 8, né? Só que é 8 vezes 10 a menos 3. Ó, aqui, ó, cuidado quando tem algum tipo de prefixo ou de potência no eixo. A altura, aqui está em newtons, está certo. 500 dividido por 2. Então, vamos lá. A área do triângulo, eu vou dividir 8 por 2 aqui, que dá 4, 10 a menos 3, vezes 500. A área do triângulo, 500 vezes 4 dá 2.000. 2.000 vezes 10 a menos 3. Se eu voltar essas três casas decimais, o 10 a menos 3 cancela os 3 zeros. E a área, então, é de 2 newtons vezes segundo. A área que é igual o impulso. Então, que por consequência é igual a variação da quantidade de movimento. Então, a resposta é B de bola. Certo? Gente, não tem muito tempo, então gravei meio chutado. Pelo jeito o microfone ficou estourado, mas eu não vou gravar de novo, então baixa o volume aí e vê do mesmo jeito. E qualquer coisa me perguntem na sexta-feira de manhã. Beleza, gente? Falou, até mais.